escolha. Talvez a gente não tenha mais. Nós não estamos fazendo mais escolha. O algoritmo faz por você. A IA não tem isso. Volta à computação afetiva. A IA não tem isso. A computação não tem isso. Não tem o lado ser humano. Uma espécie extremamente arrogante por acharmos que nós somos a única espécie inteligente que vive no planeta. Tiago Hollenberg é PhD em Inteligência Artificial, especializado em computação afetiva, professor e um verdadeiro alquimista que conecta dados, neurociência e comportamento humano. O que realmente me fisgou na nossa conversa foi a forma com que ele nos faz olhar para a IA não só como tecnologia, mas como um espelho de nós mesmos. Ele é um estudioso da fascinante ideia da computação afetiva, questionando se as máquinas podem sentir ou não. Falamos de escolhas diárias, formação da educação das crianças, até os debates mais recentes sobre o futuro do trabalho e a previdência social na era dos humanoides. Tiago não só domina a técnica, mas tem a rara habilidade de traduzir o complexo para algo real, provocador e tangível para o nosso dia a dia. E se você quer entender a IA pelas lentes da computação afetiva, esse episódio é um portal para o futuro. Eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. Então esse é o Tiago Hollenberg, sejam bem-vindos a mais um episódio do IA Talks. E hoje a gente está com esse super especialista que já percorreu uma caminhada em inteligência artificial e vai conversar aqui com a gente hoje. Obrigada por estar aqui, Tiago. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu quero começar fazendo uma pergunta que eu estou muito curiosa, que é o que é computação afetiva? Conta pra gente e eu quero entender muito bem do que se trata. Que medo, né? Hashtag medo. Vamos lá. Assim, de uma forma simplista, o que a gente tenta estudar na computação afetiva? O que é o afetivo, né, do ser humano? As emoções, os sentimentos, aquilo que você traz. E computação afetiva é exatamente isso. É a gente trazer essas características, como eu gosto de dizer, características humanas, como sentimento e emoções, para dentro da computação. E aí você consegue estudar, por exemplo, a afetividade do ser humano nas redes sociais. Você consegue estudar, por exemplo, o que é o meu caso, e é uma pergunta, se uma inteligência artificial pode sentir, pode ter emoções. Eu sei que agora, quando for pro ar, uma chuva de comentários, não pode, mas essa é a minha pesquisa de fato, você vai ter uma inteligência artificial que sente, que tem emoções. Isso é a computação afetiva. Ela, pelo menos, já finge que tem. Porque numa conversa básica de ChatGPT, ele fica chateado quando você dá bronca neles. E é fantástico. E aí eu tenho então, fingir já finge. Eu tenho um professor no doutorado que ele usou uma das melhores expressões que eu já vi até hoje para falar disso. Ele falou assim: hoje a inteligência artificial é um papagaio das suas emoções. Gente, é o bichinho virtual. É o da década de 90. É o bichinho virtual ali. Mas ele não está sentindo, ele está só replicando o que você tem. Replicando o comportamento. Mas é isso que a gente tenta estudar na computação afetiva. As emoções, como que elas se envolvem, como que você tem. E a minha ideia é justamente estudar isso. Como as emoções, elas podem influenciar, isso já tem muito estudo, influenciar na tecnologia em si, mas será que ela pode sentir? Aí a gente quebra uma barreira muito grande, essa é a minha ideia. E onde você está chegando com isso? Pode? Não, assim, não pode? Num primeiro momento, digamos que não pode. É possível? Não sei te responder, porque o que é computação, né? Esquece um pouco a inteligência artificial. O que é computação? O que vem a palavra computação? Computação é simples. É tudo aquilo que pode ser computado. Não entendi, Thiago. Tudo aquilo que pode ser calculado. Então, calculadora. É isso que nasceu ali, né? Com o jogo da imitação, com a máquina de Turing, a ideia de você computar. A pergunta, quando a gente fala de emoções, é justamente isso. Será que eu consigo computar uma emoção? Então, por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui no seu podcast conversando com você. Acredito que você também. Sim. Mas será que nós estamos na mesma intensidade matemática da alegria?
Acho que isso não é possível que a gente faça. Então, se isso já não é possível, então você já tem um primeiro ponto, na minha opinião, obviamente, respeito a opinião de demais pesquisadores, e acho que é por isso que é legal de pesquisar, porque tem várias opiniões, mas essa é a primeira barreira. Então, eu não tenho como dizer, máquina, sinta, eu vou te desligar. Imagina você conversando com o ChatGPT, você fala assim, agora eu vou te desligar. Aí o ChatGPT, não, peraí, se você me desligar, eu vou ficar triste. Sabe quando você vai colocar seu filho para dormir? Não teve um papo desse que fizeram isso, colocaram a IA, tipo, contra a parede? Assim, tem alguns experimentos que, honestamente, eu duvido, né? Por exemplo, recentemente, colocaram 2 computadores para falar e esses computadores começaram a falar e trocaram a linguagem. Essas coisas, não é que é ceticismo. Essas coisas eu acho meio complexo de você dizer, ainda mais publicar. O que eu acho de emoção, por exemplo, se você colocar de emoção, teve um caso, eu não lembro se foi, acho que foi esse ano esse caso, que uma mulher nos Estados Unidos se separou. Você viu esse caso? Não. A mulher se separou do marido. O que aconteceu? Digamos que assim, não sei se é casada, mas assim, ali é relacionamento, às vezes esfria, a mulher começa a reclamar do homem que não dá atenção, que chega cansado, ou vice-versa, não interessa. Mas nesse caso, acho que aconteceu algo mais ou menos e o casamento não estava legal. E aí a mulher começou a conversar com o ChatGPT. Acho que foi com o ChatGPT, inclusive. Não sei se foi com o ChatGPT ou com uma outra IA generativa. Começou a conversar. E aí começou a criar uma afetividade. Olha a computação afetiva. Começou a criar uma afetividade, começou a trocar. A ponto, a reportagem mostra isso, de começar a trocar palavras sensuais. Tá. A ponto de começar. A ponto que a mulher virou e falou, vamos separar do marido. Aí Tomou conta do coração da mulher. tomou conta do meu coração. Uhum. O que aconteceu? Eu espero que psiquiatra. Pouco tempo depois, ela foi para o psiquiatra. Tá. Porque ela teve depressão. Sabe por que ela teve depressão? Porque ela chegou numa cota daquela IA, que aquela IA zerou todo aquele Os créditos. ponto. Zerou tudo e começou de novo. Que situação. Então o amor, ele se perdeu. A memória foi pro Então a Bedoel. memória, o armazenamento estourou, computacionalmente falando, e você não tem mais espaço. Então, a IA tem emoções, ela replica as suas emoções que você está conversando ali. Tiago, o Elon Musk, ele falou em 2025 que em 5 anos os humanoides serão uma realidade, não só de trabalhador, mas trouxe esse ponto de afetividade. Isso é muito assustador. O que você está vendo acontecendo em relação a isso? Porque as bizarrices, né? Aliás, isso nesse universo da computação afetiva, eu tô assim, realmente abrindo minha cabeça. Um relacionamento é uma bizarrice. Porque para mim mas nesse universo da computação afetiva, né? Não que ele seja uma bizarrice, ó. Segura a história do Elon Musk aqui por um segundo. Tá. Né? Até onde isso é normal tem ou um só ponto. preconceito? Não sei se o pessoal vai ver que eu vou começar a falar e até me arrepia, assim, né? Tem um ponto que eu falo que até começa a me arrepiar de fato. Tem uma startup americana chamado Replica. Replica com K. Joga no YouTube, no Google depois. Replica. Tá. Esse me arrepia. Acho que foi em 2015. Acho que é 2015, a fundadora já era uma empreendedora nata, assim, perdeu um grande amigo. Parece que a história é essa, pelo menos aqui eu li a história é essa. E no que ela perdeu, ficou muito chateada, você perde um ente querido, olha a emoção, a afetividade. Ficou muito chateada, assim. E aí, conversando uma vez com outro amigo, num bar, eles começaram a conversar, já era meu da área da computação, mas você tem todas as conversas, né? Trocadas, mensagens, SMS, eles não usam o WhatsApp, né? SMS, e-mail, redes sociais. Tenho. Fazer um chatbot e replicar toda esta conversa? Vamos. E aí se criou a Replica. A Replica é uma startup do qual você consegue replicar
o comportamento e sentimentos de uma outra pessoa que você tem. E ela se torna uma pessoa virtual na sua vida. A ponto de algumas pessoas nos Estados Unidos, já ter algo nos Estados Unidos, que está usando este comportamento no Tinder. Então, sabe o Tinder, esses aplicativos de namoro? De certa forma, as pessoas... Aí volta para o que você estava falando, né? Pô, as pessoas não têm mais paciência. Entra no Tinder, esses aplicativos, troca mensagem. Cara, muito chato. Vou pegar meu avatar do Replica e ele vai ficar nessas redes sociais, ele vai trocar nessas redes sociais e ele vai filtrar. Quando chegar em alguém mais próximo, aí eu entro. Só que o outro lado não tá sabendo que é uma IA que tá fazendo isso. Só que já tem IA fazendo com IA. Então, quão longe nós estamos disso, do humanoide do Elon Musk, eu acho que aqui tem um ponto chamado custos. Porque quando você fala de humanoides ou robôs e etc., o custo ainda de fabricação não é tão barato. Imagino. Né? Não é todo mundo que tem o robozinho que limpa a sua casa sozinho. Porque se você for comprar aqui no Brasil, o mais ou menos custa em torno de R$ 1.800. Se você olhar, aí de novo, aí você entra toda uma base de cálculo brasileiro, faixa etária, blá, blá, blá. Não é todo mundo que tem R$ 1.800 para dar para comprar um robozinho. Eu estou falando de um robozinho. O humanoide, fabricação, preço. Então, eu acho que é possível, mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente. 5 anos, eu não estou falando por questões de desenvolvimento tecnológico. Estou falando por custo. Tá muito longe. No mercado, não, eu entendi. Agora, quando você pega a Replica... Então, um negócio desse, dentro de uma estrutura que está sendo desenvolvida de pele, de não sei o que, gente, eu assisti uma série russa sobre isso, esqueci o nome agora para falar, mas depois eu coloco. Cara, a série é muito legal, mas o que é interessante é que não tá tão longe assim. Não sobre criar esse limiar do que é o robô e quando ele começa a tomar decisões próprias para proteger a família, porque era um robô da família, aparentemente humana, e com todo o poder da máquina, e era para cuidar da família, cuidar do idoso, cuidar de uma criança, levar na escola, esse tipo de coisa. Então, trouxe várias discussões. E aí, depois eu vi essa entrevista dele, eu falei, caraca, já séries rolando sobre isso, a gente acha super ficção científica, não. É que tem um ponto, assim, e aí, de novo, tenho medo de falar essas coisas, mas eu gosto de colocar a minha opinião, respeitando os demais, que assim, o Brasil como um todo, às vezes fica vendo a onda passar. Não é todo mundo, porque tem gente... Aliás, os brasileiros são os que mais dominam pesquisas no mundo inteiro liderando, né? Cara, você tem brasileiros fantásticos, extremamente inteligentes. Mas o povo brasileiro, às vezes, espera um pouco. Esquece o Elon Musk por um ponto. Você tem alguns países no mundo já preocupados com isso e discutindo, por exemplo, como vai ficar, abre aspas, a previdência privada. Então, já tem países falando assim, cara, se eu vou ter mais humanoides trabalhando, eu tenho menos cidadão trabalhando. Isso vai me render menos caixa, menos gente, maior número de desemprego. Então, como é que eu começo a calcular para que as pessoas tenham uma renda básica para viver sem ter que trabalhar, porque o humanoide está no lugar? É desse nível que a gente já tem países discutindo sobre isso. Isso é futurístico? Na minha opinião, não. Isso é presente. É que não chegou no Brasil porque nós temos uma série de outros problemas a serem discutidos. Sim. Mas você já tem países discutindo do tipo, você já tem empresas, né? Semana agora, né? A gente está falando semana do dia 18 de julho aqui que a gente está gravando. Cara, demissões e mais demissões porque as empresas estão trocando por IA. De atendimento, você diz? Não só de atendimento. A Amazon... que é notícia dada, a Amazon, Microsoft demitindo funcionários para substituir com inteligência artificial, né? Tá no noticiário. O que você faz com essa pessoa? Onde ela vai trabalhar? Esse é o pensamento já de alguns países. Então, se eu pegar essa pessoa, olha que loucura. Se eu pegar essa pessoa e deixar essa pessoa desempregada,
eu já gero um primeiro problema do desemprego aqui, certo? Sim. Tem um outro problema, né? Que é o problema da Previdência. Quem é que vai bancar a sua Previdência? Eu tenho 39 anos de idade. Quando eu tiver 70, eu quero me aposentar. Ah, mas Previdência no Brasil não dá nada. Esquece isso por um momento. Esquece. Vamos dizer que fosse tudo mar de rosas ali se recebesse o básico. Para você receber o básico, eu receber o básico quando eu tenho 70, eu tenho que ter seres humanos trabalhando e gerando renda. Mas eu não tenho mais seres humanos gerando renda. Eu tenho humanoides. Eu tenho inteligência artificial gerando renda. Consegue entender que existe um problema que a gente não discute ainda, porque a gente tem outros problemas para estar discutindo, mas que já tem país discutindo. Então, vamos gerar uma renda. Eu vou gerar uma renda. Então, você tem países aí que pagam, acho que se não for a memória, 2.000 euros, alguma coisa assim, ou 1.800 euros, alguma coisa assim, para que você tenha uma renda básica. Essa sua renda básica te garante, opa, consigo sobreviver. Então, Carolina, assim, é uma discussão, parece maluca. É uma curva do mundo, né? A gente tá, eu disse quase em todos os episódios, o comparativo com o que foi a internet vir para o uso, né, total, e vem com todas as consequências junto, positivas, negativas, etc. Mas não tem o turning back. E agora a gente está aqui para isso, para entender qual que é o caminho. E na educação, em sala de aula, em termos de indústria, de emprego, de previdência, é isso realmente que a gente quer saber. Eu acredito que eu não vou errar, mas nós tivemos na história 4 grandes movimentos, vou chamar de tecnológico, que mudou totalmente a humanidade. O primeiro foi o domínio do fogo. Né? Loucura, né? Estamos falando lá da época das cavernas, lá, né? Cai o raio, pega o fogo. Então, primeiro foi o domínio do fogo. O fogo, ele foi um elemento importantíssimo para desenvolver uma série de outros elementos, inclusive ferramentas, caça, para que nós se alimentássemos, etc, etc, etc. Depois, a história conta que a eletricidade foi o próximo grande elemento que mudou toda a história. Mas se você pegar na linha do tempo, a gente está falando de uma curva grande. O terceiro grande elemento foi a internet. A internet foi uma onda que mudou. Eu posso errar aqui, porque algum economista pode falar alguma coisa diferente, por exemplo, mas assim, a globalização é globalização hoje em dia por causa da internet. Sim. Tira a internet. Sim, você estaria comprando em empresas chinesas? Não teria essa rede econômica. Você teria muita dificuldade. Então, assim, a internet... como a história mesmo a gente consegue ver, né? Só que a gente está falando da internet, o boom da internet, eu vou arriscar 98. Comercialmente, 94. Então, eu estou falando aí de 30 anos. Não estou falando de muito, estou falando de fogo, eletricidade e internet. E aí vem o ponto. Diferente do que algumas pessoas estão pregando, que a inteligência artificial é um hype, ela não é um hype. Ela é uma realidade. E o que eu acredito muito que é o quarto elemento dessa mudança. Como que a gente se prepara para tudo isso? Eu vou só fazer uma observação nesses 4 elementos, porque eu vi que o cavalo também é algo que a gente nunca parou para pensar, mas que formou nações e foi o que fez possível uma nação dominar outra. E aí a inteligência artificial está se apresentando também como uma arma poderosa de dominação e essa questão de globalização, políticas internacionais, etc. e tal. E, de fato, né, a gente começou falando de China e Estados Unidos e você trouxe a Coreia do Sul. Conta um pouquinho, então, para nós nesse cenário de dominância com a inteligência artificial. O que você vê? O que você tá vendo? Esse é um cenário que eu gostaria de ter mais tempo, inclusive, para estudar. Né? Tem um professor chamado Diogo Cruz, que é meu orientador, inclusive, bem famoso. Ele tem uns cursos de geopolítica e ele fala muito bem esses assuntos, né? Mas como é que eu vejo isso, né? Pega o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né? Pega o discurso dele que está na internet. Isso eu estou falando de quase 6 anos atrás. Pega o discurso dele que está na internet dos 100 primeiros dias de governo.
ele falando que eles precisavam se preparar urgentemente. Boa parte do discurso dele é falando isso, porque eles precisavam dominar a inteligência artificial, porque a China estava já na frente dos Estados Unidos. A China já estava se colocando. Se você pegar a história da China, né? Aí de novo, não, mas a China é isso, a China é isso. Esquece tudo esse negócio da China, porque também tem uma galera que defende ferozmente a política chinesa. Se não for agora em 2015, a China virou e falou assim, aí galera, esse negócio de inteligência artificial é o que há. Então vamos desenvolver um plano robusto para que em 2030, porque esta IA, que já estamos falando em 2015, por isso que eu falo, não é hype. A gente fala de IA... planejado, né? Não, eu até escrevi um texto na internet essa semana. Assim, se você falar de IA, a IA começou a se falar em 1943. Tem alguns pesquisadores que, na verdade, conseguem ir um pouco mais fundo ainda. Não tinha a palavra inteligência artificial, depois que ela vai um pouco mais para frente ser o conceito, começa a ser formado. Dos neurônios, né? Que você falou também, né? Mas começa em 1943 que você tem ali. Então a China começou a olhar aquilo ali e falou assim, galera, isso aqui não vai ser hype, isso aqui na verdade vai ser, se você me permite usar seu termo, vai ser como o cavalo, né? Então vamos ser um conceito, uma ferramenta, uma teologia que vai dominar o mundo, que é a próxima boom, é um dos o quarto elemento que vai dominar. Então eles começaram a fazer um plano, fizeram um plano e eles executam esse plano linha por linha. Então não começou hoje isso. Eu até falei no texto, as pessoas confundem que a inteligência artificial deu o boom em novembro de 2022 com o lançamento da versão 3.5 do ChatGPT. Não foi. A IA, ela já vem de uma história já. É como se ela viesse se consolidando. Mas nós, pessoas comuns... A IA veio com o ChatGPT. A IA veio com o ChatGPT, perfeito. Normal, tipo eu e você. Então, o senso comum tem, o senso comum tem isso colocado. Isso. Mas assim, por que eu estou colocando isso? Não, perfeito. Porque pra gente poder vamos pegar as principais potências no primeiro momento. As principais potências, Estados Unidos e China. Não foi em 22. Esses caras já vêm tratando já o assunto há um bom tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação, esses caras já olharam. Eu não vou ter um número de cabeça agora, então eu vou só fazer uma proporção, né? E eu acredito que essa proporção não mudou. Alguns anos atrás, a proporção era assim, ó. Enquanto no Brasil você formava, sei lá, 50 doutores em diversas áreas, sei lá, Estados Unidos formava, vou chutar, 5.000 doutores. A China formava 50.000 doutores. Nessas proporções. Então essa galera não começou agora. Não começou, por mais que se abriu o mundo em novembro de 2022, o pessoal vem se planejando já há algum tempo. Né? Aquela brincadeira de fazer um planejamento de longo prazo para ter o resultado. Uhum. E aí começou a olhar... Aquela brincadeira de dominar o mundo. De dominar o mundo. Então, você não... Sabe o Pink Cérebro? Eu adorava o Pink Cérebro. Você não faz num episódio. Né? Você se planeja para poder fazer. Então, essas potências, elas vêm se planejando com isso. Inclusive, olhando as crianças. Como que você vai formar as crianças? Quais são as disciplinas que essas crianças têm que estudar? O que elas devem ter no colégio? Aí você tem formação política, aí você tem economia, porque isso mexe nos empregos. Tiago, e você que estuda muito comportamento, computação afetiva, com essa nova skill, digamos assim, não sei se a gente também pode chamar de skill, inteligência artificial dentro da sala de aula para crianças e jovens, como que isso pode atrapalhar o desenvolvimento da inteligência emocional real? Assim, porque eu não acho que é um mundo florido isso. Eu acho que tem vários pontos para o sistema cognitivo que se né, a criança já começar a alfabetização ali com outros... Igual a gente estava falando, a gente começou com livros. E hoje em dia, né, como que vai ser a formação
cognitiva das crianças. Vou fazer um merchan gratuito pra pessoa aqui, né? Até pra me ganhar créditos, né? Até pra me ganhar crédito quando ela assistir isso, né? A minha namorada, ela tem um filho. E essa criança não assiste TV. Ele vai pra 5 anos. Ele tem minutos de TV que ele pode assistir. Isso no primeiro momento, não tô dizendo que tá certo, tá errado, cada um cria do jeito que tem pra criar. Ponto. Mas isso é meio chocante. Mas é extremamente interessante. Agora vamos para dentro da psicologia, do comportamental. Estou lendo alguns livros que mostram que a cognição da criança, ela começa a ser formada, se não for lembrar, a partir do 4º ano da criança. Do 4º para o 5º ano. Até ali, vai colocar. Se você coloca a criança, né? Estou falando de ciência aqui agora. Nesse período anterior, para começar a ver tela, você começa a mexer no sistema cognitivo dessa criança. Como? Com o que a gente falou no começo. O dedinho que sobe. Como? As cores que aparecem na tela. Loucura, né? Mas as cores, o movimento, a aceleração do vídeo. Sim. Tudo isso Sim. mexe no comportamento cognitivo da criança. Se você pegar, agora eu vou sair dela aqui. Se você pegar, e se não falha a memória, a Austrália está proibindo crianças até 16 anos de terem aparelhos celulares. Austrália. Loucura, né? Austrália. Então, gente, e do outro lado, outras nações colocando na grade obrigatória. É isso que eu quero isso entender. Fica meio complexo de se entender. Por um lado, tem toda uma questão comercial. Tem uma questão comercial, mas se a gente for entender mesmo, chamar neurocientistas, psicólogos, terapeutas, você vai ver que tem estudos contrários, tem estudos de toda forma, mas tem muito estudo que mostra que esquece aí a tela, cor, comportamento, mexe no desenvolvimento cognitivo, porque do nascimento até, 4 anos, você tem um tipo de desenvolvimento cognitivo. Dos 4 até os 6, e tem um outro desenvolvimento corporativo. Dos 6 até... E assim você vai ter indo para chegarmos aonde nós estamos aqui. Se você começa a inserir elementos que mexem com o desenvolvimento cognitivo, então significa que você vai ter que ter estudos para mostrar como que isso afeta e como que a gente pode, se é o caminho, usar de bom grado. Porque um celular, por exemplo, uma tela, tira totalmente a atenção. Tira totalmente a atenção. Sim. Eu vou contar uma experiência do meu filho. Acho que eu e muitas mães nessa coisa. Vou falar da parte positiva de eu ter permitido ele assistir. Ele tem um hiperfoco em tubarão, baleia e dinossauro. Então, a gente vê vídeos sobre isso. E ele é uma criança de 4 anos que dá uma aula sobre isso. Então, a gente conseguiu ter um entretenimento na tela, mas ele está desenvolvendo outras partes. Ele vem aqui, ele te fala espécie e tal. Eu com 4 anos, sei lá o que eu tava fazendo, comendo terra, alguma coisa assim. Eu tava comendo terra, certeza sabe? Eu tava comendo terra. E que tá tudo certeza. bem, né? Porque ele tá numa escola que não usa tecnologia, porque eu acredito nisso. Aí que tá, até que nuance, até que ponto, mas que sem tecnologia. Mas em casa ele assiste. Então, foi possível eu ver também um lado legal, e ele brinca de ele mesmo fazer vídeo e dar aulas sobre dinossauros e tal. E a professora já falou que ele dá aula para os amiguinhos sobre isso. Ele explica e está se desenvolvendo linha de raciocínio e etc. Mas todo o resto vem junto no pacote. As cores, a velocidade, ficar acelerado. Então, assim, ficar assistindo desenho não pode ser uma opção. Carolina, assim, eu tô longe de ser um neurocientista ou um terapeuta para poder falar duas coisas. Não, assim, eu tô contando a minha visão de mãe aqui. Nesse sentido, a gente pensa nisso, a gente quer entender melhor. Mas o que eu acho que, assim, a gente precisa divulgar mais nesse assunto qual é o efeito rebote.
Porque, por um lado, não tô falando que minha namorada tá certa, não tô falando que ela tá errada. Ela tem um comportamento que eu acho admirável, ok. Não tô falando que você tá certa, eu não tô falando que você tá errado. Tô falando que é legal o que você faz. O meu ponto é assim, as pessoas precisam começar a compreender, né, de certa forma, de uma forma intelectual, vamos dizer assim, desenvolvimento cognitivo, para que não afere. Porque, por outro lado, você tem pessoas que deixam horas e horas e horas e horas na frente dali, porque você usou uma expressão que eu gosto, ela tem um hiperfoco. Então você deixa. Você já viu como é que fica uma criança? Ela fica assim, ó. Sim. E ela paralisa. De novo, cores, movimentos, tudo aquilo é influenciado no desenvolvimento cognitivo. Tudo aquilo influencia do que tem. Então você tem ela ali travada do jeito que tá. Isso, para muita. É legal, porque eu vou fazer isso aqui, eu consigo fazer minhas coisas. Mas você tá mexendo no desenvolvimento cognitivo dela. Aí você pega isso aqui, vou levar para dentro das escolas. De novo, na minha opinião, precisa ser dosado, é o que você está falando. Achei legal o que você faz. Pô, isso aqui ele gosta disso aqui, ele está se desenvolvendo isso aqui. Legal, então eu vou ler livros, vou levar para o digital, vou colocar para desenvolver ele. Tem estudos, inclusive, nos Estados Unidos, que mostram que é o seguinte, para com esse negócio que seu filho é ótimo em matemática e ruim em português, vamos colocar... Português falando brasileiro, né? Uhum. Vamos colocar ele para fazer reforços e reforços em português. Não, cara, deixa ele estudar para ele aprender a falar e ter um português, mas foca na matemática, onde ele é bom. Ali você vai ter desenvolvimento. Esquece esse negócio, não, vamos equalizar, cara. Não, esquece, tem estudos que fazem isso. Então, assim, acho legal. Mas como é que você leva isso para dentro da escola? Como é que você dosa tudo isso? Olhando de novo, desenvolvimento. Você falou da IA, eu vi um vídeo ontem, estava vendo um vídeo ontem que tem uma escola no Texas, se não falha a memória, que não tem mais professor. Não tem mais professor dentro de sala. Mas olha só, que é o ponto que eu vou começando, não é dar o braço a torcer, é onde eu vou acreditando. Ele tem tutores, as crianças estudam em torno de 2 horas, eu não me aprofundei no vídeo, então não sei o quanto isso é real, mas assim, as crianças estudam 2 horas, com o auxílio de uma inteligência artificial também ali. E na nota nacional, eles tiveram nota, aquela escola que teve uma das notas mais altas de todos os Estados Unidos. Por quê? Por quê? Aí tem um ponto que eu acredito muito na IA. Porque é isso. O seu filho, a sua filha tem dificuldade em tal matéria. Então a IA, ela tá interagindo, isso é IA, tá interagindo, tá trocando, então ela vai ver no comportamento. Lembra do algoritmo que a gente começou a falar? Ela vai ver no comportamento. Então ela vai começar o quê? Ela começa a criar uma rota de ajuste para que você corrija aquela sua deficiência intelectual que você está tendo. Então eu não... Hiperpersonalização. Então eu não tenho mais, como era a minha época no colégio, que entra e todo mundo tem que estudar equação do 2º grau. Todo mundo tem que estudar história brasileira. Começa a fazer conteúdos diante daquele guarda-chuva, mas hiperpersonalizado. Aí você começa a mudar o jogo. Por quê? Aí é o que eu acredito muito. Aí você extrai de cada criança, de cada pessoa, aquilo que é o melhor. Então, você é melhor em matemática? Então, vamos extrair o melhor. Você é melhor em geografia? Vamos extrair o seu melhor. Você começa a moldar isso. Esse aspecto, eu acho sensacional. Esse aspecto, eu acho que é um caminho sem volta. Tirar o professor de sala de aula, eu não acho que é o caminho. O professor ainda é um ser humano que consegue trazer... vou usar uma palavra que não existe. O próprio ser humano, aqui, eu ia falar serenidade, mas nem rola isso aqui. Traz o ser humano que é necessário. A IA não tem isso. Volta à computação afetiva. A IA não tem isso. A computação não tem isso. Não tem o lado ser humano. Né? Então, você precisa do professor ali. Esta é a minha opinião para conseguir dosar. Mas eu começo a usar a IA, as tecnologias para melhorar. Volta para o outro aspecto. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, entender qual é o estágio de cada desenvolvimento de criança para que eu dose de acordo. Opa, ela está nesta etapa da vida aqui. Essa etapa da vida tem um tipo de desenvolvimento cognitivo. Então, eu não vou deixar muito em frente de uma tela.
Eu vou usar a IA para ela ensinar? Vou, mas tantos por cento do tempo dela. Outros tantos por cento, e aí me desculpem quem está assistindo agora, ela vai comer terra. Eu comi terra. Eu trabalhei criança, eu comi terra. Convívio, sociabilidade, outras skills de convivência, de brincadeira. Isso não vai mudar, gente. Não pode mudar. Não pode mudar, porque assim, é isso que traz o diferencial do ser humano. Aí eu falei para você num determinado momento aqui que eu sou contra e a favor da IA na mesma frase, né? Talvez isso esteja, inclusive, errado, essa minha frase, mas assim, eu gosto muito de citar livros, né? Tem um livro que eu li ano passado, final de 2023 para 2024. Esse livro, ele explodiu a minha forma de pensar. Tipo, esse livro explodiu. O nome desse livro chama-se Maneiras de Ser. Esse livro ele é escrito por um artista, inclusive, jornalista, artista. E esse livro ele traz formas de inteligência. O momento desse livro, inclusive, ele fala que nós somos uma espécie extremamente arrogante por acharmos que nós somos a única espécie inteligente que vive no planeta. Eu achei, cara, isso é de uma coisa que você para e você fala assim, é verdade. Eu vou chegar lá no comportamento. É que nós temos a fala, né? Assim, mas olha que loucura. Olha que loucura. Ele começa a trazer a planta. Isso começou a fazer eu parar de falar assim, aquela, sabe a expressão que as pessoas usam? Fulano é planta, fulano é planta. A planta é extremamente inteligente. A planta sabe se defender. E ele começa a trazer exemplos práticos de florestas, de plantas, do comportamento que eu nunca parei e falei assim, meu, que loucura, é real. Então, onde ele quer chegar e aonde eu quero chegar, inclusive, com parte da minha tese. Sim, o ser humano é inteligente porque tem características para ser inteligente com as suas características, mas a planta também é. E a inteligência artificial também é inteligente, mas eu não posso ficar querendo duelar a inteligência artificial com a inteligência humana. Ela é um outro tipo de inteligência. Assim como o seu cachorro, ele tem um outro tipo de inteligência também. Assim como o tubarão que você colocou, tem um outro tipo. Então, é parar de ser arrogante e acharmos que somos a única espécie inteligente. É entender, sim, que somos inteligentes, mas que outras espécies também são inteligentes e que a IA também é inteligente, mas é uma espécie. O que isso significa? Que troca comportamental, tato, ela não vai ter. Tiago, mas tem um humanoide. Esquece, ela não vai ter. Troca, pele. Eu brinco com as pessoas que eu falo assim, que é sensacional o home office. É péssimo o home office. Por quê? Porque às vezes você precisa tratar um negócio numa reunião e você entra no virtual. Você fica 2 horas e você sai da reunião e você fala assim, essa Carolina é uma chata, ela não me entendeu. Aí você vai pro presencial num café, você toma um café, resolve em 2 minutos, você sai e fala assim, nossa, a Carolina é sensacional. Sabe o que significa isso? Tato. Sim. Pele. Troca. A IA não vai ter isso. Sim. Então você precisa fazer com que a humanidade desenvolva isso, porque isso caracteriza o ser humano de ser diferente das demais espécies. Você me fez pensar um monte de coisa aqui, mas uma das coisas que eu queria colocar, eu não lembro de quem que é essa teoria, mas eu aprendi no curso de Relações Internacionais, do pêndulo da sociedade. Eu já ouvi falar. Que aí chega em um certo ponto a tendência que volte, e eu enxergo isso, assim, a inteligência artificial está tomando conta, o mercado de trabalho, mas vai chegar em um momento onde o tato, o presencial, o ser humano passa a ser mais importante, mais escasso, no sentido de que os mesmos serviços vão ser feitos por máquinas, mas para o ser humano vai ser mais interessante, mais caro, mais desejado. E aí o pêndulo também começa a voltar. Daqui a pouco o livro, a gente está discutindo. Eu acho que daqui a pouco o livro, o papel, vai ser um objeto de desejo. Esses dias, gente, eu vi uma
menina, tinha uns 10 anos, lendo um livro na rua. Eu admirei aquilo, falei, cara, ela não estava com celular. No meio do caos, ela estava lendo um livro. Admirável. E eu acho que, e desejo, né, que isso também aconteça, a gente chega num extremo e se equilibra socialmente de volta, sabe? Meio que progresso, regresso, um pouco dos dois, assim. Eu acho que não sei se a gente está caminhando para o apocalipse, talvez não. Talvez o pêndulo funcione e a gente retorne um pouco, sabe? Eu sou apaixonado por inteligência artificial. Assim, eu gosto e gosto mesmo. Passo boa parte do meu dia estudando, tanto a parte técnica quanto etc, etc. Mas eu ainda sou apaixonado pelo ser humano. E, assim, recentemente, até numa discussão no doutorado, eu falei sobre isso. Eu falei assim, melhor é classificarmos a inteligência artificial como uma outra espécie e não tentar comparar com o ser humano. Esquece esse negócio, para com isso. Para de querer falar que a IA ela vai ser mais inteligente que o ser humano. Pode ser que seja, pode ser. Mas, de novo, assim como pode ser que se você olhar a planta, tem comportamentos que o ser humano não tem. Que ela age de uma forma que o ser humano não tem, e vice-versa. Então não é melhor a gente classificar a inteligência artificial como uma outra espécie? E dar valor ao ser humano? E dar valor a essa troca? Né? Quando você falava, assim, me veio uma outra coisa aqui na cabeça. Né? Assim, a gente falou de escolha também. Né? Tem um negócio que eu nunca fui, e eu sou louco pra ir. Mas a minha namorada falou que não vai, porque ela sabe que vai ser horrível a experiência. Porque eu não gosto muito de comer. Né? Dá pra ver que eu sou extremamente magrelo. Né? Não sou muito fã de comer. Mas tem algo que eles chamam de experiência sensorial. Não sei se já foi. Não. Aqui na Vila Olímpia tem bastante, que é o jantar às cegas. Então você vai jantar, vendado, tudo escuro, que eles te servem um prato, sabe-se Deus o que tá ali. Mas você tá não vendado escolhe, mesmo. você tá vendado. Interessante. Você vai pelo tato. Minha namorada fala, não vai, porque você come arroz, feijão e carne. Ali vão colocar o negócio, vai ser uma experiência. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é, sai da escolha de um algoritmo, que é extremamente importante e é legal, mas você vai para a experiência do ser humano, do tato. Sim. A IA não vai ter esse tato. A IA não vai saber o gosto de uma lagosta, ou o gosto de uma feijoada, ou o gosto de um bife cheio de gordura que você come na esquina do Zezinho que tem ali. Não vai saber disso. Sim. Né? E talvez isso quebre até o seu dia. Sabe aquele dia que você tá... Eu quero sair da rotina, da escolha. Eu faço isso. Eu vou no Zezinho que tem na esquina e como nele. É totalmente diferente. A IA não vai. Mas a IA tem pontos, como a gente colocou aqui, na educação, que vai desenvolver, na operacionalização das empresas. Estava discutindo isso ontem com um diretor, que ele estava falando não sei o que, de estratégia de IA. Eu falei assim, o ponto principal pelas empresas não é sair usando a IA, é onde eu tenho que usar a IA. Saiu um relatório mês passado da Gartner que falou que até 2027, 40% do buzzword chamado agente de inteligência artificial serão cancelados pelas empresas mundialmente falando. Eu vi isso. Fala para nós um pouquinho. Questão monetária, isso é um absurdo. O que é o agente? O que é o agente? O agente de inteligência artificial é você dar à máquina uma tarefa e permitir que ela tome a decisão por você. Isso é o agente. Ela vai lá, de acordo de um contexto, você precisa dar o contexto para ela, mas ela vai planejar, ela vai estudar e ela vai executar e ela vai tomar uma decisão. Isso acendeu um ponto no mercado que falou assim, putz, sensacional. O que é sensacional? O que o mercado procura? O que o mercado procura? O mercado procura dinheiro. Vendas. Dinheiro, money. Cash. Isso que o mercado procura. Opa, agora se eu tenho um agente de inteligência artificial que faz otimizado, então ali eu tinha 10 funcionários, eu coloco uma IA que vai me custar 1/10 do valor dessa galera. Opa, otimizei tempo, não vai reclamar,
vai trabalhar mais e eu vou economizar. Trabalho de madrugada, eu faço vendas de madrugada Trabalha de agora, madrugada, venda de madrugada, de domingo à noite. organiza estoque, acabou. Não, tem muitos pontos positivos. Tem muitos. Vamos lá. E é essa onda que você está vendo uma série de empresas Sim. no mundo cair. Só que aqui começam os problemas. Cair, o que você quer dizer com Cair é assim, Fazer os agentes... opa, mandei embora, opa, deixa eu repensar. Porque qual é o primeiro ponto? Você precisa deixar ela tomar a decisão. Você não me influencia mais. Você não influencia mais. Ela vai fazer. Se ela achar que ela tem que comprar, ela vai comprar. Se ela achar que ela tem que vender, ela vai vender. Você vai deixar na mão de uma máquina fazer isso? Se ela achar que ela tem que fazer uma pesquisa e orientar um cliente de uma forma, ela vai fazer. Imagina uma empresa de investimento. Ela vai estudar, ela vai olhar e ela vai falar assim, não, ó, cara, você tem que vender. Não tem mais um ser humano fazer isso. O que eu quero dizer com isso? O Boom olhou e falou, sensacional, vamos colocar dinheiro. Agora que a ficha tá caindo, e essas são as palavras que eu falo que as pessoas erram muito, hype, etc. A pessoa olha e fala, peraí, será que eu tô pronto para isso? Será que eu tô pronto para deixar na mão de uma máquina tomar uma decisão por mim, indiferente do processo? Tem um outro ponto, que foi isso que eu estava discutindo com ele ontem. Você tem seu processo mapeadinho, bonitinho, para que a IA substitua esse processo? Pouquíssimas empresas têm 100% dos seus processos mapeados. Pessoas vieram aqui e falaram a mesma coisa. O grande trabalho de um projeto de implementação de IA de vendas básico está muito no antes. Porque fazer o agente colocar ele para rodar está muito fácil. A questão é, você tem que fazer todo um mapeamento para o cliente e detalhar um processo que muitas vezes não está feito. Aí você vai num ponto que eu estava discutindo com outra pessoa semana retrasada. Muitas empresas falam assim, você tem uma força de vendas aqui. Eu achei sensacional. Esse pessoal era do Sul. Você tem uma força de vendas aqui. Você tem 10 vendedores para atender X clientes. Para me colocar o agente, eu tenho que padronizar. Padronizar não dá. Por quê? Aquele vendedor ali atende aquele cliente e a planilha tem que sair roxa. Aquele ali faz o cliente a mesma coisa, mas o cara gosta da planilha azul. Não, então esquece. Não tem mais planilha azul e planilha roxa. Tem esta planilha que vai igual para todo mundo. O cliente não vai gostar. Então você começa a ter problemas antes da inteligência artificial. Então todo mundo que saiu planejando uma IA, um agente de IA que ia substituir, começou a cair na pilha e falou, não, peraí, eu preciso dar um passo anterior. Por isso que eu falo que não é hype. Essa é a diferença do hype para mim. Vai acontecer. Depois do Thiago, eu não vou usar mais esse termo, hype. Não, faz total sentido. Agora tá tudo embasado aqui. Realmente. Vai acontecer. Não tem como voltar, né? Mas não é uma onda. Não é uma onda. Não é um negócio. É a internet. Você acha que a internet é um hype? É porque eu também tô vendo muitas pessoas e todo mundo que veio aqui fez essa crítica, que estão falando ou produtos que surgiram do nada e que as pessoas nem praticam isso nas suas próprias empresas. Fazem. Então o negócio tá muito Fazem, doido, assim, né? A famosa pivotagem aí geral. E aí, com todo respeito, começou a nascer também especialista de à torta e à direita. Sim. Então, eu faço uma brincadeira, inclusive, né? Que eu falo assim, eu estudei computação, fiz mestrado, estou fazendo doutorado e nem acho que conheço inteligência artificial ainda e por isso que estudo adoidado. Mas eu vou conversar com meus pais, que têm 63, 65 anos de idade respectivamente, que estudaram só ali até o ensino médio, etc. E estão falando de IA. Por quê? Porque tá uma enxurrada de gente falando de IA. Então, tem especialista para tudo quanto é lado. Então, esses especialistas querem implementar a IA, mas sem olhar do tipo, como que eu implemento? Vou voltar lá no começo. Lembra quando a gente estava falando da história da escola, de como é que tem que ser? Eu não vou sair implementando uma IA dentro da escola. Eu preciso entender quantos anos tem, qual é o comportamento, o que a gente quer. Exato. Aí eu vou colocar a IA, aí eu vou colocar a tela, eu vou posicionar ela de uma forma que eu não tenho dúvida que você vai ter o máximo do resultado possível. Agora, não, cara, é uma onda, vamos sair colocando IA. Só vou pegar um outro gancho. Meio da pandemia, eu acho que foi o governo de São Paulo, inclusive, falou, meu Deus, cara, ninguém pode ir mais para a escola, vamos voltar para a escola, que tem tudo a ver com o negócio. Vamos voltar para a escola. Não,
dá tablet para todo mundo. Foi lá, acho que foi o governo de São Paulo, comprou tablet para todo mundo. Aí, a pessoa que morava na comunidade tinha tablet, mas não tinha internet. Mas não tem o que comer dentro de casa. Na época eu trabalhava numa startup de educação que estava fazendo parceria com a Vivo para levar internet gratuita para certos territórios, porque o que adianta a gente ter, no caso, era uma EdTech, a gente levava educação, era investidores do Eduardo Mufarrege e Luciano Huck, levar a educação até certo ponto gratuito no momento que precisava daquilo, né, para as famílias, e vários lugares não tinha sequer internet. Então, não adiantava o que a gente fazia. Então, começou a desenhar parceria com a Vivo para que tivesse internet gratuita para que as crianças pudessem estudar. Então eu vou colocar... Sem depender da escola do estado, que estava menos preparada ainda. Então eu vou colocar um agente numa empresa de IA achando, é o mesmo problema. A tecnologia, a inovação, a IA, que a gente está discutindo aqui, cara, quarta onda, é evolucionário, tem uma série de coisas, vai ter emoção, não vai ter emoção, não é mágica. Para o mercado, ela não é mágica. Você não coloca ela e ela faz assim... Puff. A gente fica olhando Google, Meta, Amazon, Microsoft, a própria DeepSeek e essas empresas. Não, cara, os caras estão ganhando bilhões. NVIDIA, esses caras estão ganhando bilhões. Vou entrar na onda. Esses caras se planejaram, tem um plano e tem um plano de negócio para poder fazer. Tem uma estratégia. Colocar IA dentro de uma empresa, você precisa ter uma estratégia. De novo, as pessoas acham, então não vai dar certo e as pessoas vão dar rollback. Não vai dar certo, mas não tem rollback. Esse é o problema. Não tem rollback. Empresas que estão se planejando, fazendo sua estratégia, desenhando, de novo, como a gente está falando aqui da educação, essas, eu não tenho dúvida, vai colher um resultado assombroso lá na frente. Quem não está, aí vai cair do cavalo. Por quê? Você precisa se planejar. É a internet. A internet deu rollback. Quando deu a bolha nos anos 2000, esse negócio de internet não vai funcionar. Esse negócio, cara perdeu rios e rios de dinheiro, né? Empresas faliram, pessoas ficaram pobres. A internet parou. A internet é que faz o seu podcast estar no ar hoje em dia. Sim. Você vai sair daqui, você pode pedir um almoço no iFood e parte disso é a internet. Então a internet hoje ela é parte da sociedade. Né? Parte da sociedade. Teve uma empresa, do qual não vou citar o nome aqui, que eu acho que se não falar a memória foi em 2014, virou e falou assim, o WhatsApp é uma pirataria. Um presidente, o WhatsApp é uma pirataria. Hoje essa empresa está fornecendo o WhatsApp gratuito. Eu tenho amigos que são médicos, que são cirurgiões. Esquece, não vive mais sem WhatsApp. Cirurgião não vive para poder trocar, para poder falar. Sim. Base disso é o quê? Internet. Então, a internet não tem rollback. A IA não tem rollback. Mas você precisa saber como que você vai usar a IA até dentro da sua casa. Como que você vai usar a IA dentro da sua casa? Você já consegue fazer isso hoje. Você consegue usar, por exemplo, a Alexa para poder fazer determinadas tarefas. Você já consegue comprar produtos elétricos que conseguem se comunicar com a internet. Você está se planejando? É aquilo que eu falei para você no início. Não tem rollback. O seu filho, que tem 4 anos, quando ele tiver 7, e você falar assim para ele, filho, teve uma época na vida, 5 anos atrás, que não tinha inteligência artificial. Não, como assim não tinha? Como assim eu não posso falar com o meu... Eu não podia falar com o meu aparelho? Eu tenho que esperar 3 horas para assistir aquilo que Como assim eu tenho que esperar 3 horas, né? Gente, eu era fissurada por alguns programas e, cara, eu pedia pro meu avô gravar. Tipo, era uma coisa assim, eu precisava e queria, gente, hoje você pode dar replay. Gente, que negócio Você muito grava, louco. você dá replay. Tem algo que eu acredito, e você vai ser a primeira pessoa que eu vou falar sobre isso, que eu acredito que em pouco tempo, eu só não consigo precisar, você vai poder estar de saco cheio, seu filho, você de saco cheio, fala assim, cara, mas eu queria assistir um filme de ação assim, assim, assim. Pô, mas não tem nada. Peraí, deixa eu ir aqui na IA.
deixa eu escrever o que eu quero, e ela vai fazer o filme pra você. Ela vai montar o desenho pra você. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Porque, assim, já dá pra fazer isso muito fácil, com etapas, tem um processo criativo e a galera já faz. Eu não, Mas não com todo duvido respeito, Carolina, mesmo. o pessoal de marketing, que eu adoro, inclusive, etapas. Recentemente a gente teve uma chuva quando a Gemini soltou acho que é o V3. O V3 de vídeos no YouTube, o brasileiro, inclusive, mano, entupiu a internet com videozinhos. Eu sou cristão. Brasileiro é brasileiro, né? Quantos Meu vídeos eu Deus. vi do pessoal fazendo de coisas da Bíblia e etc. Com todo respeito, você acha que essas pessoas tinham a criatividade, o processo e o talento de pessoas de marketing, de publicidade? Não tinham. Mas os vídeos ficaram ruins? Os vídeos não ficaram ruins. Não. Então você começa a ver a IA aqui dentro E do pela jogo. recepção do público, você mede Foi isso, maravilhoso. né, gente? Tudo viralizado. Então, assim, Gente, aquele vídeo do Alexandre de Moraes com o Lula na motinha. Gente, o Foi pessoal, divertido, Foi vai. divertido. O pessoal faz e vai fazer, e vai mais. Então, de novo, seu filho sente e fala assim, pô, eu queria ver um desenho hoje, né? Pô, eu vou montar o meu desenho aqui. Eu vou fazer meu videozinho de desenho e vou assistir personalizado para mim. 2 anos atrás, parte disso, acho que foi 2 anos atrás, isso, 2 anos, ano passado, foi a crise de Hollywood. Qual foi a crise de Hollywood? Que não se discute mais. Qual? os streamings. Não, crise de Hollywood foi ano passado. Não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Eu tô com a cabeça Mas fraca isso nesse dos aspecto. efeitos. Não, foi o seguinte, o Hollywood começou a olhar e falou assim, ó, quanto eu pago pra um roteirista? Vou chutar aqui. Ah, eu pago pro roteirista 100 mil reais. Pô, mas esse negócio dessa IA agora, cara, essa IA faz 70, 90% do tempo do cara. Ô, roteirista, eu vou te pagar 5. Revisa. Não, ó, trabalha com a IA e eu só vou te pagar 5. O roteirista falou assim, absurdo. Então, você começou a ver a IA dentro de algo que é de muita criatividade, que é a criação de um filme. Sim. Você começou a ver ela ali. Ela afetou ali, de fato. Teve negociações e mais negociações, né? A Bruna Marquezine, inclusive, brasileira, tinha feito um filme sensacional, que eu gosto, que é de quadrinhos, né? Cara, não pôde divulgar porque estava na crise. O que era a crise? A crise era a inteligência artificial no meio dos roteiristas. Quão longe a IA Entendi. tá para mexer dentro de um filme? Eu sou fã de Game of Thrones. Eu adoro Game of Thrones. E eu li uma vez que por que a última temporada ela foi curta? Porque o custo estava muito alto. Porque cada vez menos apareciam os dragões ou os lobos cinzentos grandes, que eu adorava os lobos cinzentos, e não aparecia junto na mesma cena. Por quê? Custo. A parte gráfica era muito cara. Só que agora eu consigo entrar dentro de uma IA e eu consigo desenhar isso com um custo infinitamente mais baixo. Uhum. Como que a gente se prepara? Como o mercado prepara? Então, eu estou trazendo esses exemplos para você para dizer que é o seguinte, não tem rollback. Não tem rollback. Esquece. E, Thiago, você transitou por muitas indústrias, né? E farmacêutica, e etc. Seguros. Tudo com interface com inteligência artificial? Não. Pô, essa pergunta ela é muito legal, assim. Eu comecei a trabalhar corporativamente em 2007, né? Essa cara de novinha é porque, inclusive, minha namorada me obriga a fazer Botox. Ela me obriga a fazer essas coisas. É um absurdo. Isso a IA não substitui. O Botox a IA não substitui. Você pode até mexer ali no vídeo, mas a IA não substitui. Eu comecei em 2007. Eu comecei a ver corporativamente. Eu comecei a ver IA em 2006. Eu comecei a ver IA no 3º ano da faculdade de 2006. Nunca mais me esqueço. Computação. Eu fiz ciência da computação. computação. No 3º ano, o professor Luiz Antônio entrou na sala e falou assim, eu vou dar uma disciplina chamada inteligência artificial. Eu falei, mano, isso é muito Star Trek. Cara, eu vou assistir essa aula, eu quero assistir porque é muito Star Trek. E ali, cara, me apaixonei por aquilo ali. Falei, cara, que loucura. Mas tinha um ponto ali já.
que inclusive quem é do meio vai saber muito bem disso. Primeiro, o professor falava, cara, isso é uma caixa preta. A própria academia, você vai trabalhar com isso no mercado de trabalho? As empresas não gostam disso, porque as empresas não sabem. De novo, 2006. Cara, isso é um absurdo. E aí, em 2007, eu fiz meu TCC, nunca mais esqueço. O pessoal que é técnico, que vai assistir isso aqui, os novinhos mais técnicos, eu gosto de falar essa história, que eu fui fazer meu TCC e era um detector de spam, sabe spam de texto que tinha? Detector de spam. Em janeiro, tinha um ano para fazer com o meu grupo, em janeiro, nós fomos falar com o professor, a gente vai fazer uma rede neural, que legal, para detectar spam, que legal. Ele falou assim, nunca mais esqueci essa cena. Falou assim, vai na biblioteca. Na biblioteca, não tinha interesse isso. Pega um livro chamado Redes Neurais, é um livro azul, esqueci o nome do autor, eu até tenho ele em casa, dessa grossura assim, mais ou menos. E o seu algoritmo tá na página, sei lá, da página 37 até a página 47. Aí eu falei pro meu irmão, estouramos. Janeiro, vamos na biblioteca, algoritmo pronto, estourou, parceiro. Estourou. Não temos que fazer mais nada. Cheguei lá, quando eu abri, era cálculo e mais cálculo diferencial. Aí eu olhei aquilo, respirei, falei, não, vamos voltar na sala dele. Ele tá ficando louco. Eu, professor, tá errado esse livro aqui, professor. Professor, aqui só tem cálculo diferencial, equações, exemplo. Então, esse é o seu algoritmo. Vocês precisam programar tudo isso na mão. Sabe as aulas de cálculo diferencial? Vocês vão programar tudo isso. Seu algoritmo. Foi um ano sofrido. Eu tive o desprazer de fazer até o cálculo 3. Não, então você sabe o que eu tô falando. Então agora você imagina. Todos esses cálculos que você teve desprazer, isso é o que está por trás da inteligência artificial. Deve ter feito alguma coisa boa, né? Faz coisas ótimas. Faz coisas ótimas. Assim, olha... Faz coisas ótimas, como falar sozinho, querer ficar mexendo o desistir dedo, de tudo, meu achar Deus, que a vida gente. não existe, etc. Faz tudo isso. Fizemos em 2007, foi um sucesso, foi muito legal desenvolver, só que não tinha mercado. Então eu fui ser desenvolvedor de software, eu fui ser arquiteto, então eu trabalhei muito com computação até meados ali de 2012, então uns 5 anos mais ou menos, em 2012, que eu fui ter uma oportunidade para trabalhar na Serasa Experian. E aí na Serasa eu trabalhei com alguns projetos, mas 2 em particular com dados, que foi muito legal, e um outro com redes neurais, inclusive com o pessoal nos Estados Unidos, que aí foi minha primeira interação. Aí depois eu fui para a Sul América, aí a gente começou na Sul América a falar disso. Aí daí a minha vida foi indo cada vez mais para esse campo de dados e Organização de dados da empresa. Organização de dados da empresa, tudo isso. Porque assim, que esse é outro ponto. Vamos voltar dos agentes, voltar da IA. Tá todo mundo falando de IA e parou de falar do que é dado. Né? Eu dou aula de vez em quando. Né? Até esses dias teve um aluno que replicou uma frase minha, eu brinquei com ele e falei, cara, quando eu morrer essa frase vai ficar famosa. Que eu falo que o dado ele é tão importante para a inteligência artificial como o oxigênio é para o ser humano. Se você tirar o oxigênio, o ser humano morre. Se você tirar o dado, não tem inteligência artificial. Então, assim, toda essa parte de organizar o dado, criar estrutura, criar estratégia, eu fui passando por todas essas empresas, continuei estudando, fazer mestrado, fazer especialização, agora doutorado, para conseguir chegar do que tem. Mas por isso que eu falo para você assim, como estão as empresas hoje, estão num caminho sem volta, mas ainda está num processo árduo. E não é só as empresas brasileiras, é no mundo. Porque vamos usar IA, que é o que a gente falou boa parte aqui. Mas e o dado? Como está o seu dado dentro da sua empresa? Você tem uns estudos da IBM que mostram que assim, a gente perde bilhões de dólares por ano com qualidade de informação. Você não tem qualidade de informação. Como é que você quer que uma IA aprenda se ela não tem qualidade da informação que ela tem? Perfeito. Em 2014, para falar disso, em 2014, uma grande empresa mundial, para não falar assim, criou, na verdade, o primeiro chatbot que era para ser esse disruptivo, em 2014.
Nossa. Só que eles tiveram a brilhante ideia de ir no finado Twitter, hoje X, e falaram assim, ó, galera, esse Twitter é uma inteligência artificial. Eu preciso que vocês interajam com ela aqui para que ela ganhe os dados e ela aprenda. O maior erro, na minha opinião, da face da Terra. Sabe por quê? Por quê? Porque eles acharam que é o seguinte, a galera vai entrar aqui e falar assim, ó, isso daqui é uma mesa. Uma mesa pode ser quadrada, retangular, circunferência. O que a pessoa fez? Nonsense de tudo. Nazista, pedófilo, machista. Cara, os caras tiveram que tirar do ar urgente. Aí aprendeu errado? Não. Essa é a minha defesa. Ela não aprendeu errado. Mas a qualidade do dado que você estava colocando para ela era uma qualidade ruim. E essa qualidade ruim fez com que ela aprendesse de forma ruim. Então, esse, para mim, é o maior exemplo do qual as empresas e a gente precisa se orientar com o dado que você está colocando para a inteligência artificial. Você falou no início. Você falou assim, o ChatGPT, ele imita os meus sentimentos. Por quê? O dado que você está passando ali, ele está aprendendo o seu comportamento. Então, ele vai te falar com você de acordo com aquilo ali. O dado é extremamente importante. Qual é a qualidade desse dado? Não é à toa. Ontem eu estava vendo uma notícia, 17 de junho, né? Estava vendo a notícia que a Anthropic, que é uma das empresas de inteligência artificial, está sofrendo alguns processos jurídicos na Europa, porque algumas empresas de dados, jornais, etc., estão acusando deles usarem os dados para treinar o seu modelo. Por isso que os modelos são muito bons. Né? A Meta já foi processada, a OpenAI já foi processada, todas essas empresas foram. Por que esse cara, o ChatGPT na versão 3.5, foi tão sensacional do que essa empresa em 2014? Obviamente tem uma mudança arquitetural aqui de inteligência artificial que influencia muito, mas o principal ponto foi que eles treinaram esse modelo, essa IA, numa base de dados baseada em quê? Em livros. Revistas. Quem escreve melhor que escritores e jornalistas? Qualidade de escrita, conhecimento. Foi ali que ela treinou. Por isso que ela é sensacional do jeito que ela é. Ô, Thiago, e pro pequeno empreendedor, talvez não essas empresas gigantescas, quando você está falando de qualidade de dados, a gente está falando de processos de empresa, a gente está falando em organizar esses dados sempre em uma tabela, tentar trazer um pouco para o que é qualidade de dados para você na nossa vida no dia a dia. Eu tenho um projeto que pode ser que esse ano eu tire da gaveta, né? Então você é a segunda pessoa a saber. Primeiro foi minha namorada, porque foi ela que criou o projeto. Que é Legal. Começar a falar de IA para o pequenininho. Exatamente o que você está me perguntando. Para o lojista, sabe aquele cara que vende roupa? Meu pai vende bolsas no Guarujá. Meu pai, assim. O que é essa qualidade de dados? É o número do telefone, por exemplo, que você anota. Tá. Se você anotar esse número de telefone num local, não vou nem falar digital por enquanto, num local qualquer, ali é a qualidade, porque se você perder aquele número de telefone, pode ser que eu perca o seu contato. Se eu anotar aquele número de telefone errado, eu perco o seu contato. Isso é qualidade no dado. Eu preciso anotar o telefone bem e confirmar que ele está correto, porque eu mantenho o meu vínculo de comunicação com você. Se você tem um endereço errado, está anotado errado, você manda ou troca informações erradas. Então, onde começa a qualidade do dado? Começa no processo de que registro, informação... Né? Não sei se eu entendi certo, mas começa pelo registro da sua atividade. O registro da sua atividade, de forma organizada. Então, num primeiro momento, eu gosto de sempre falar para as pessoas, não interessa onde você vai colocar. Pensa como que você vai estruturar essa informação. E quando eu falo de IA, piora mais ainda, porque você precisa pensar que essa informação, um dia, pode ser usada numa IA. Então, se ela pode ser usada numa IA, se eu anotar qualquer coisa, se eu quiser qualquer coisa, eu vou ter problema. Então, tenha um processo qualificado de estruturar as informações, de ter ela bonitinha.
Aí você vai partir para um segundo momento. Para o pequenininho, vamos dizer assim, você vai partir para um segundo momento. Você pode usar uma planilha Excel para você colocar os seus registros que tem ali de forma organizada. Tabulada, bonitinha. Quando eu falo organizado, para você entender, você precisa ser a primeira pessoa que precisa entender aquilo ali. Esquece a inteligência artificial. Você entende o que tem ali? Muitas empresas hoje, agora eu estou falando até empresas grandes, têm esses sistemas extremamente organizados, e que você vira e fala, mas você entende da... Faço ideia que tem. Só coloquei. Quantas empresas já trabalhei que você fala assim, quantas tabelas, informações de clientes você tem aqui dentro? Ah, deve ter umas 30. Qual que eu uso? Não sei. Como é que você quer que uma inteligência artificial ela entenda isso? Lembra que eu falei? Classifique a inteligência. A gente está achando que a inteligência artificial eu vou colocar e ela vai organizar o pagote. Plim, plim. E plim, 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 tá aqui. Ela não vai. Ela não vai. Ela precisa da informação estruturada. Então eu gosto sempre de falar assim, quer falar de informação? Pensa você nessa informação. Teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim, Thiago, mas como é que eu vou medir, né, se eu tenho uma qualidade, quanto custa? Não, foi quanto custa uma qualidade de dados para mim? Né? Eu falei assim, vamos fazer um cálculo bem simples e rápido. Você é uma empresa, você trabalha com marketing, você sabe disso, você está ali, e aí você precisa disparar WhatsApp ou SMS. Para uma empresa fazer isso, em média, ela precisa de algo que a gente chama de broker de disparo. Né? Então, você tem os seus números de telefone, você manda para o broker de disparo e o broker manda. Este broker, ele cobra, sei lá, 0,05 centavos por mensagem disparada. O broker, doesn't matter para ele se o número de telefone está certo ou se está errado. Ele quer disparar. Então, se você, que é dono do número de telefone, mandou o número de telefone errado, ele vai disparar errado. Logo, ele vai te cobrar. Então, calcula o quanto que você manda de efetividade e o quanto você não manda por efetividade. Isso aqui já te dá um custo de uma qualidade do seu dado. E quantos outros? Eu vi empresas já de falar assim, cara, a gente está com um problema que a gente não tem nem o número de telefone do cliente, nem o e-mail. Mas ele é um cliente ativo. Porque o cara lá na ponta... Meu Deus. O cara lá na ponta falou assim, lembra que eu falei? Não interessa no primeiro momento onde você tem a sua estrutura, a sua informação. O cara falou assim, não, fala o seu número de telefone aí. 999, não, beleza. Porque ali o cara só quer passar, o cara quer preencher muito rápido, que o cara quer colocar. Só que aquela informação, quando ela entra, ela vai ser usada no futuro. Seja por um processo de inteligência artificial, ou seja por qualquer outro processo. Então o problema está onde? Está aqui. No começo. E as pessoas não pensam sobre isso. Assim como, com todo respeito, as pessoas não pensam nas informações que elas estão colocando na internet. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Thiago, por que essas inteligências artificiais pegam a minha foto, a foto do meu marido, a foto da minha esposa e gera a foto do meu futuro filho? Tem um monte de fotos de crianças expostas na internet. É essa foto que ela está utilizando. Não, Thiago, mas não tem. Tem. Você coloca a foto no Instagram. Instagram é público. Seu Instagram é público. Facebook. Parece loucura ou teoria da conspiração, mas não é. A inteligência artificial precisa de dados. E eu preciso ter dados para ela poder funcionar. Ela é maravilhosa do jeito que ela tá, porque a gente despejou uma porrada de dados. Ó, você que está finalizando, vê um estudo depois, você ou quem está assistindo, chamado Minuto Internet. Eu sou apaixonado por esse estudo. Minuto Internet. Eu sou apaixonado por esse estudo. Anualmente eles soltam o que acontece em 1 minuto dentro da internet. Nossa. É uma loucura. Interessante. É uma loucura de você conseguir acompanhar. Eu acompanhei desde 2010. De você conseguir acompanhar o que aconteceu de 2010 até agora, na linha do tempo. Você vai vendo o quanto de informação nós vamos jogando na internet. O que eu mais gosto de ver é a Netflix, que a Netflix vai dando salto. Você assistiu House of Cards? Não. Não.
Mas você conhece a história do House of Cards? É política americana, né? Isso. Mas você conhece como ele foi feito? Não. É uma das formas mais sensacionais para explicar o que é dados e inteligência artificial na face da Terra. A Netflix olhou, resumindo, assim, preciso criar uma série que bombe. Preciso criar uma série que seja sensacional. Vamos usar uma inteligência artificial. Ó, isso... Faz tempo, né? Por quê? A galera olhou e falou assim, meu, você já imaginou a quantidade de informação que nós temos aqui? A gente tem o volume de horas assistidas. Eu sei quando o Thiago entrou, aonde o Thiago clicou, o que o Thiago assistiu, o que o Thiago voltou, o que o Thiago pausou, quando ele voltou, minuto, segundo, dias. Olha a quantidade de informação. Eles criaram, de forma resumida, uma IA que leu tudo isso e falou assim, cara, precisamos criar uma IA, uma série que seja revolucionária. De tantos minutos, tal de tantos enredo. minutos, qual tema, o autor, o diretor, foi tudo isso. A Eu não série sabia. foi um sucesso. E ela foi criada, assim, lógico que teve os roteiristas, nada contra, os caras foram brilhantes, mas a ideia começa a nascer disso. Porque a Netflix olhou, olha esse Minuto Internet, você vai ver a quantidade de horas assistidas. Aí teve um aluno uma vez que virou e falou assim, professor, mas ó, acho que é de 2020 para 21, pô, a horas da Netflix ela cai um pouco, né? Ah, óbvio. Aí apareceu o Disney, apareceu a Amazon, apareceu não sei o quê. Aí o streaming, ele se distribuiu do que ele tinha. Mas olha o volume de informação. E olha o que consegue fazer com o volume organizado. Por isso que a Netflix fez. O dado, ele é a parte vital para uma inteligência artificial poder funcionar. O que você joga na internet, o que você coloca, o que você publica, tudo isso, cedo ou tarde, vai virar para o tráfego pago, né? Esse mesmo raciocínio. Tudo baseado em dados que nos leva à mudança de comportamento. Ou confirmação dos comportamentos na confirmação. internet. Então, você tem uma diversidade muito grande, mas o fator principal é o dado. Então, se eu pudesse deixar um conselho, por onde eu comece por uma inteligência artificial, comece por entender o seu dado. Comece Seus por entender objetivos. seus seu dado. objetivos, o que você quer, o seu dado. Analogicamente. Analogicamente. A partir daí, você vai transformar isso para o digital, aí você vai conseguir encaixar a IA de forma correta. Se você pegar uma máquina de moer carne e colocar banana, não vai sair carne moída, vai sair banana. Então, saiba o que você está passando para o motor para aquilo que você espera da inteligência artificial. Ela é sensacional e faz tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, mas ela precisa de dados. Se você colocar informações ruins, ela vai ser treinada e aprender num determinado contexto de forma ruim. E ela não está errada. Não está errada. Se você pegar agora a Deep Voice, que copia a sua voz, e você treina com a voz de alguém, e a pessoa liga para outra com aquela voz aí, tá errada? Não, ela treinou com aquela voz, ela aprendeu aquela voz. Então, ela é inteligente para esse ponto, para copiar, para ser treinada. O lance da mágica, né? O input foi X, o output pode ser até trabalhado ali, mas ele continua tendo de matéria-prima O X. Se isso mudar, isso afeta tudo. E eu falo muito, muito sobre isso. Saiba, de novo, eu preciso que cada vez mais isso exploda, porque eu ganho dinheiro com isso, né? Eu só sei fazer isso. Eu tenho dificuldade, por exemplo, para trocar lâmpada, então eu só sei fazer isso. Eu sou limitado em alguns aspectos. Mas eu gosto muito desse lance de consciência, né? A gente poderia, por exemplo, falar de diversos outros assuntos aqui, como a ética da inteligência artificial. Nossa, várias coisas ficaram de fora. Cara, você tem uma série de coisas, mas para que você tenha uma base, né? Para que seus ouvintes tenham uma base, olha o seu dado. Olha o seu dado. De tudo que nós falamos aqui, tudo nasce no dado. Quando a gente falou das crianças, do comportamento de assistir tela,
Nós estamos falando do dado que você está imputando a criança para colocar ali. Seja o filme, o desenho, as cores, o tempo, nós estamos falando de dado. Qualidade do dado que ele tem ali. Essa qualidade é o que vai gerar você ter o melhor resultado possível com essa inteligência artificial. Maravilhoso. Thiago, obrigada. Foi, assim, um papo sensacional. Onde que a gente te encontra? Como que a gente LinkedIn. fala com você no LinkedIn? LinkedIn, eu só tenho LinkedIn. Thiago Hollenberg, não tem, com L só, acho que com outro L tem alguém em Brasília, que não é meu primo, que é arquiteto, inclusive, se não falha a memória. Que às vezes algumas pessoas acham até artigo e falam, pô, você está fazendo artigo de arquitetura? Eu falei, não, cara, Não é sou outro eu. Thiago, tem 2 L's, presta atenção na grafia. Thiago com TH, acho que é a única exigência que eu faço. Tá bom. Hollenberg com L só, você me acha ali no LinkedIn. Eu geralmente costumo fazer uma publicação por semana, assim, muito de inteligência artificial, mas quero falar também de tecnologias emergentes, então você me acha ali. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Esse foi mais um episódio do IA Talks e eu te espero no próximo. Até mais. Obrigada, Thiago. Muito obrigado, Carol. Encerrou? Encerrou.